Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um Business Cast e no programa de hoje nós vamos conversar sobre monarquia. A monarquia caiu lá atrás, quando o Brasil virou uma república federativa, mas o movimento monárquico continuou e hoje está muito forte em todo o país. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos o chanceler do Círculo Monárquico no estado do Piauí, que é o Maurício Soares. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, tudo bom. Bom, vamos falar sobre monarquia, né? Nós tivemos, inclusive, lá atrás, daqui a pouco a gente vai falar, um plebiscito. Foi. Né? Onde a população brasileira foi sondada e a performance desse movimento foi muito boa, muito forte. Mas eu queria que você falasse primeiro, lá do começo, quando essa forma de governo caiu. Sim. Por que foi abolida? Assim, você tinha ali no segundo reinado, né, Dom Pedro II, você tinha uma forma de governo ali que tinha durado quase 60 anos, foi o maior governo no Brasil, foi Dom Pedro II. Ele é considerado um dos maiores estadistas do Brasil, né, bem condecorado aí no Senado. Ele tem literatura, né, tem a Lilia Moritz Schwartz, que escreve muito sobre ele, né? Ela escreve um livro chamado O Imperador dos Trópicos, se eu não me engano o nome dele. Ele tinha uma reputação no mundo de primeira linha, né? Era considerado um estadista mesmo digamos assim, de alta categoria. Sim, sim. E do contrário do que muita gente pensa, a monarquia naquela época ela não era uma monarquia absolutista, né? Porque você tem dois tipos de monarquias atuais, que são as monarquias absolutistas, na qual o rei ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo, né? Mas na época absolutista ele só é chefe, ele é as duas figuras ao mesmo tempo. Ele congrega, ele é autoritário, né? E hoje em dia, quer dizer, as monarquias que existem, né, como a britânica, elas têm uma divisão, é a monarquia constitucional, né? Ou monarquia parlamentarista, que tem a representação do povo e tem um chefe de Estado que é o monarca. No caso lá da Inglaterra, do Reino Unido, o rei hoje, Charles III, Isso. ele representa o Estado. Exato, né? exato. E o primeiro-ministro é o chefe de governo. Exatamente. Né? Então, isso é numa monarquia parlamentarista. O que nós tivemos aqui no Brasil também foi assim? Foi assim. Foi uma monarquia parlamentarista, mais conhecida como monarquia constitucional, né? Você tinha a Constituição que limitava os poderes do rei, né? Ou do imperador, no caso, e tinha o parlamento representando o povo, né? Você tinha a eleição dentro do parlamento que elegia o primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro ele era eleito de acordo com a pauta, né? Ou conservador, era liberal, tinha uns partidos na época, né? Com as suas determinadas... Já havia essa confusão aí, já tinha essa confusão, né? De direita e esquerda e tudo mais na época. E aí começou-se a se desgastar. Primeiro, você tem três grandes fatores aí na época, né? Você tem a escravatura, né? Que é uma mancha negra na nossa história. Você tem também o exército. Teve a Guerra do Paraguai. Teve a Guerra do Paraguai, que é essa questão do exército, né? Que o exército estava insatisfeito tanto com o parlamento quanto com o chefe de Estado, que era o imperador, né? Porque dava mais prioridade para a marinha, né? Que na época se chamava Armada Imperial. E você também tinha um conflito de ideias por causa da chegada daquelas ideias iluministas, né? Que veio a Revolução da França, né? Isso. Há mais ou menos uns 50, 100 anos atrás. Da Revolução Francesa. Exatamente. Né? Do igualité, fraternité e liberté. Isso, né? No mundo todo estava formigando na cabeça dos ideólogos. Inclusive, se você for olhar para a América do Sul, você tem os países da América Espanhola aderindo a essas ideias e fazendo revoluções. Né? A revolução ali nas Américas Espanholas, né? Com Castilho, teve aquela revolução argentina, teve a revolução na Venezuela, teve a revolução na Colômbia, e todas elas se fragmentaram, era um grande império. Todas elas se fragmentaram em pequenas repúblicas, né? São republiquetas que começaram como ditaduras. Aqui no Brasil não foi diferente também. Algumas permanecem, né? Algumas permanecem, como a de Maduro, né? E aí eles fragmentaram, o Brasil foi na contramão em 1822, tornou independente e virou um império, né? Conseguiu manter a unidade. Então, passando mais para frente assim na história, com esse desgaste desses fatores, né? Houve a questão da quartelada do 15 de novembro de 1889, que foi com Deodoro. Que na verdade não foi bem com ele, né? Tem muito mais história aí por trás. Eu li isso no livro de 1889 do jornalista, como é o nome dele? Eu não estou recordando. É um livro, 1889. É um jornalista que escreve, muito bom. Ele pega a todos... Jim Stein, não? Não.
E ele vai escrever lá que Deodoro estava inclusive doente, né, acamado. Chega Quintino Bocaiúva lá na cama dele e fala... O Quintino. Que era republicano. Tinha, o Dom Pedro II nomeou o teu inimigo pessoal, né? Que era a questão também amorosa que ele tinha lá, o Visconde de Ouro Preto. E nomeou para o gabinete do Estado, né? E você ficou de fora. Aí ele ficou pé da vida, disse, diga ao povo que a República está proclamada. Isso foi na cama, né? Acamado, doente. E aconteceu depois daquele movimento. Que então foi uma daquelas situações que ainda hoje são muito comuns de uma revolta de um amigo contra o outro na política. Na política, isso. E é engraçado, eles mandam amigos, dizer ao povo, né? Diga ao povo. Eles eram amigos, né? Sim, Deodoro era amigo pessoal de Dom Pedro II. Inclusive, quando ele vai a primeira vez, quando estava tendo uma confusão na quartelada, a respeito do desgosto com o imperador, a primeira palavra que o Deodoro fala lá na quartelada, ele levanta a boina dele e fala, né? Viva o imperador! Né? Diferente do que eles pensavam, viva o imperador, a gente está lutando para derrubar ele. E mais para frente acontece esse 15 de novembro, né? Inclusive ele morava a mais ou menos 500 metros ali é como se fosse o 25BC aqui, ele morasse num daqueles apartamentos, ali em frente, perto da quartelada, né? E é interessante porque tem um outro historiador paulista que escreve um livro chamado Os Bestializados. Por que o título é esse? Porque ele explica que naquele momento ali que foi proclamada a República, né, as pessoas assistiram aquilo ali bestializadas. O que é isso? O que está acontecendo? Então não teve participação popular, né? Se foi uma participação do pequeno grupo ali de cadetes, né, que tinham ideias iluministas, que entendiam que quem deveria governar o país eram os militares que eram formados em ciência política, que eram formados em ciências militares e técnicos. Então o governo deveria ser formado assim, né, basicamente só de militares e técnicos. E foi isso que mais ou menos aconteceu. Quando a República é proclamada, o primeiro presidente do Brasil é Deodoro da Fonseca e inicia a República da Espada. Né? Na historiografia oficial, né, você tem a primeira República como se fosse uma ditadura. Né? Que inclusive aí a inflação média do Império, né, era 1%, foi para 10%. Nos outros anos, 40%, 50%. Porque teve uma confusão, né? Deodoro renunciou, subiu Floriano Peixoto, que foi mais duro ainda, matou o Barão de Mauá, né, na época. Assassinou, né, na verdade, porque ele não queria receber cargo na República. Ele se recusou. O Mauá, né? Exatamente. O Mauá era um grande empreendedor. Empreendedor, né? Demais. Construiu praticamente toda a infraestrutura do Brasil naquela época. Chegou a começar a construir, inclusive, um sonho do Império, que era a madeira mamoré, lá na região amazônica. Mas, enfim, vamos voltar um pouquinho agora para essa questão do reinado e do Brasil Império. Sim. Como é que era a vida de rei? Quando você pensa assim, e eu acho que isso aqui ainda tem uma certa ressalva em algumas pessoas, assim, a vida de rei é uma vida de nababo, né? O rei gasta muito, a gente vê isso muito em filmes, isso. Mas quem estudar um pouco vai ver que não era bem assim, né? Como é que era o dia a dia de um rei como o Dom Pedro II? Ele podia viajar assim, levando 1.500 pessoas? Não, né? Você tinha um limite, tinha um limite. Inclusive, ele passou esses 60 anos de governo, né, que foi a monarquia, recebendo a mesma quantidade de salário, né? Era 800 mil réis, se eu não me engano. Né? Você tinha um limite, ele não queria aumentar. O parlamento... Nos 60 anos? Exatamente. Toda essa época ele passou recebendo 800 mil réis. E quando ofereceram um reajuste, né, de acordo com a inflação, ele renegou, disse que qualquer gasto, qualquer despesa, quer dizer, despesa inútil é roubo ao povo, né? É uma das frases aí dele, e Dom Pedro I também falava isso. E você tinha os limites constitucionais para o rei, e eles tinham um paço imperial, que era bem simples, você pode ir até no Rio de Janeiro hoje em dia, lá no Paço Imperial, uma coisa bem simples, uma casa de fazenda, uma casa da família, inclusive, não era do Estado, que se torna do Estado a partir do momento que eles viram ali representantes dele, né? Inclusive isso é revertido na República, tem aquela briga de Laudêmio, etc., mas isso é outro assunto. Mas eles tinham uma vida pacata, digamos assim. Se você for no Rio de Janeiro, ele não tinha aquela pompa, mesmo como você falou, tudo isso vem de um romance, né? Muito vindo da monarquia francesa também. Porque a monarquia francesa, ela representa assim, no teatro, na música, né? Aquela pompa, né? É verdade. O rei gastar tudo, aquele filme Tem lá o palácio de
ali pertinho de Paris, a 15 quilômetros de Paris, tem Versalhes, né? Versalhes era uma pompa, uma ostentação fora do comum. Sim, sim. Na verdade, o rei foi decapitado lá, né? Exato. O povo invadiu e terminou acontecendo o que aconteceu. Mas, enfim, no nosso país, no Império, no Brasil, a coisa era totalmente diferente, muito simplório. É uma tradição francesa, ela tem essa questão da pompa, né? Já as monarquias mais portuguesas, né? Digamos assim, luso-brasileira, elas não aderiram muito a isso, né? Não tinha essa necessidade, a gente não usava aquela peruca, né? E o rei viajava muito? Eu estou perguntando isso, sim, não é com deboche em relação ao que ocorre hoje, não, no Brasil, não. Estou perguntando isso porque o Dom Pedro II ele era uma pessoa muito querida por personalidades históricas, né? Ele era amigo de muitas expressões em todos os lugares que ele andou. Tanto que durante o velório dele teve que ser prorrogado para que chegassem algumas autoridades pelo mundo afora. Isso. Então é por isso que eu fiz essa pergunta. Ele viajava muito? Viajava muito. Uma das viagens dele foi para os Estados Unidos, né? Isso patrocinado pelo próprio governo dos Estados Unidos. E Graham-Bell também pagou certa parte dessa viagem. Que era amigo dele, né? Alexandre Graham-Bell, que foi o inventor do telefone, da telefonia, que inclusive o Brasil foi, salvo engano, o segundo país. Foi o primeiro país. Ninguém acreditava, ninguém queria investir no mundo, se eu não me engano. Mas eu posso mas se não for o primeiro, com certeza foi o segundo. Mas foi um feito, né? De utilizar a telefonia. A iluminação elétrica. O Barão de Mauá trouxe, né, a iluminação pública também, né? Essa questão das ferrovias. Mas ele viaja lá para os Estados Unidos. Teve um percurso ali da Filadélfia, até uma região que estava a invenção de Graham-Bell, que estava tendo eleições lá para presidente da província, digamos assim, eu não me lembro bem, mas que Dom Pedro meio que ganhou essa eleição lá, né? Votaram, né? Porque nessa época podia votar em estrangeiros, aí votaram pela popularidade dele. Você pode pesquisar na internet, vai ter esse evento aí bem excêntrico, pitoresco, né? Exato, pitoresco. Agora vamos deixar um pouco o primeiro lá e o segundo império de lado. Sim. A gente sabe até que houve um momento aí, um íntere entre os dois, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Como é que foi? Por que houve isso? Porque Dom Pedro II foi nomeado rei ainda menino, né? Sim. Aí, como ele não podia tomar decisões, foi criado um grupo, um conselho, exato, para governar assim. O Brasil. Fala um pouco sobre isso. Porque assim, o Brasil estava passando por um momento difícil, né? Que Dom Pedro I foi atender a questões da Revolução Liberal, né? E acabou renunciando também. E aí o Brasil ficou sem imperador, a figura paternal, né? Que unificava o território, tinha passado o primeiro reinado. Salvo engano, eu te cortando sem querer cortar. Não, tá tranquilo. Salvo engano, Dom Pedro I ainda reinou lá de Portugal por um bom período. Um bom período, exatamente, como príncipe regente. E aí houve essa necessidade do governo ter uma regência, né? A regência é aquilo que é provisório, enquanto o rei, quer dizer, o filho dele, né, Dom Pedro II, né, o príncipe do Grão-Pará, ainda estava jovem, ainda não tinha idade, segundo a Constituição, se eu não me engano, 18 anos, para poder ascender ao trono, né? Ter toda aquela como foi aqui com Charles III, né? Toda aquela cerimônia, protocolo. O rito, né? O rito. E aí houve essa necessidade. Primeiro foi a regência una, né? Foi um governante. Depois foi a regência trina, que eles viram essa necessidade. Mesmo assim não deu certo. Houve muitas revoltas nessa época, né? Que são chamadas revoltas regenciais. Né, no Brasil inteiro. E esse período de regência aí durou muito tempo? Não, durou uns 4, 5 anos no máximo, se eu não me engano. E aí, Dom Pedro II, ainda jovem, 15 anos, eles tiveram que fazer uma lei para colocarem ele como rei, mesmo ele tendo 15 anos. Isso para tentar diminuir as revoltas, o número de revoltas, e para tentar unificar de novo o Brasil, né, em torno de uma figura paternal. Era muito requisitado. Isso está na nossa identidade até hoje, né? A gente chama pai dos pobres, né? Nosso pai. Você tem um Monsanto lá em Parnaíba, que o pessoal chama ele de pai. Pai de Parnaíba aqui. Maurício, vamos falar um pouco agora sobre a família real hoje. Sim. Por que a gente pode chamar de família real? Sim, pode, com certeza. Tem gente que chama com chacota, né?
Mas, assim, qual O cargo nunca foi extinto? Não, nunca foi extinto. O imperador, ele não renunciou. Ele foi exilado. Dom Pedro II, aqui no Brasil, ele foi obrigado a sair do Brasil, porque senão a família seria fuzilada. Né? Ele foi obrigado a sair de madrugada, inclusive, para o povo não ver, que o povo estava bestializado, não sabia o que estava acontecendo. Ele se saiu e foi se refugiar na França, primariamente na França. Aí, nessa época, a França já era república, né? Isso. Não era mais um reinado. E assim, quando a gente fala que teve que sair para não correr o risco de ser fuzilado, de ser morto, muitas pessoas talvez até duvidem disso, né? Mas basta a gente lembrar que os Romanov, que eram imperadores, os czars eram imperadores na Rússia, que depois, com a Revolução Russa, virou a União Soviética. A família Romanov foi toda fuzilada, inclusive as crianças. Inclusive as crianças. Mas é interessante esse dado de Romanov, desculpa te cortar, que os soldados, eles fuzilaram só o imperador e a imperatriz. Eles não quiseram atirar nas crianças. Mas aí houve-se a necessidade, por um comando ali de Lenin, de matar também as crianças. O que eles fizeram? Eles pegaram as baionetas, foi mais de meia hora, se eu não me engano, para conseguir matar todas as crianças. Ou seja, foi um momento de terror ali, né? Pra tu ver a maldade ali, né? E um sistema de governo político que começa dessa forma, ele não consegue ir muito longe, né? Ou pelo menos, se for, se transforma num sistema brutal, né? Mas enfim, isso é tema para um outro podcast. E enfim, como é que está a família real hoje no Brasil? Quem é que representaria hoje o rei nessa família? Sim, é Dom Bertrand de Orleans Bragança, né? A gente chama de SAIR, que é uma sigla, né? É Sua Alteza Imperial e Real, né? Que quando se escreve comunicações, quando eu enviei, por exemplo, cartas do Círculo Monarca Piauí para a família imperial, você tem que usar esse tratamento. É um pronome de tratamento como se usa para o juiz, né? Como se usa para o Papa. Exatamente. Aí é ele que representa, ele é o chefe, o representante da Casa Imperial. Dom Bertrand de Orleans Bragança. E em seguida vem seu irmão, Dom Antônio de Orleans Bragança. Né? Dom Luís foi o mais velho que morreu recente, que era o chefe da Casa Imperial. Ele morreu recente, inclusive passou no Jornal Nacional, passou na... Agora, havia aí, digamos assim, uma certa confusão dentro da própria família. Sim. Isso já foi pacificado? Sim, é como se fosse assim, existe um grupo geral, né, a maioria, que entende que é dessa forma, que é a forma mais correta, e entende uma minoria que acredita que isso aí foi errado, né, que é o ramo de Vassouras, né, e o ramo de Petrópolis. Né. O ramo imperial mesmo, né, que são os filhos da princesa Isabel, eram 4, um morreu já prematuro, e sobraram 3 príncipes da princesa Isabel, né. Eu não lembro os nomes dos 3, mas um era chamado de Príncipe Perfeito, né? Se não me engano, também era Luís, Dom Luís, o outro era Alberto, o outro eu não lembro o nome. Enfim, essas 3 linhagens, elas vieram de Petrópolis e de Vassouras, ali na região do Rio de Janeiro. Aí o que acontece? Há uma briga para saber qual ramo é legítimo, né? Houve essa confusão. Só que existem juristas que já pacificaram a ideia. Porque um deles, de Petrópolis, um dos príncipes de Petrópolis, na época do regime militar, ele foi chamado, inclusive, ao Senado para representar os monarquistas. Era Dom Luís também o nome dele, se não me engano, Dom Luís Antônio. Ele abdica dos seus direitos e dos direitos dos seus descendentes. Aí, a família do ramo de Petrópolis não pôde mais ser considerada como... Você lembra por que ele abdicou? Cara, agora... Não foi para casar com plebeia, exatamente, foi um casamento com a austríaca, se eu não me engano. Se bem que aí parece que não era bem plebeia, né? Não tinha o sangue azul, né? É porque tem uma questão monástica, né? Em relação ao casamento fora dos princípios, né, da Casa Imperial. Aí ele abdicou, mas realmente foi por motivos conjugais. Maurício, e afinal de contas, esse movimento hoje, pelo que eu tenho acompanhado, inclusive pela mídia, ele tem se fortalecido. Sim. Mas qual é o objetivo? Eu pergunto isso porque a gente teve, salvo engano, uns 20 e poucos anos, mais de 25, quase 30 98, anos. Né? Foi 93 ou 98? Foi por aí. 93. 93. Então nós tivemos um plebiscito onde, como eu falei,
houve a consulta pública através Sim. desse plebiscito, as pessoas foram nas urnas votar se queriam o retorno da monarquia. Era voto impresso, né? Era voto impresso. Se queria o retorno da monarquia ou se não, se era para permanecer o presidencialismo, o sistema democrático republicano como é hoje. Sim. E o que esse movimento almeja? Qual é o objetivo dele hoje? Sim, desde a sua existência, o principal objetivo é a restauração da Casa Imperial, né? A restauração da forma de governo monarca parlamentarista. Isso é oficial, né, na Casa Imperial. Tem até um documento da Casa Imperial que diz quais os objetivos da restauração do monarca do Brasil. Né? Os objetivos secundários são restauração histórica, né, dos locais onde os círculos monárquicos eles são presentes. Por exemplo, a gente faz ações de restauração de monumentos históricos com dinheiro privado, né? O busto de Dom Pedro II ali na Pedro II, na Praça Pedro II, a gente estava todo pichado, destruído. Nós restauramos, né? Pintamos, trouxemos especialistas para fazer toda a lubrificação do busto, né? É esse tipo de ação que a gente tenta fazer também, palestras para trazer sobre a história do Brasil. Você acha que, pela importância de Pedro II, nós temos uma cidade que leva o nome dele, tudo bem, mas pela importância dele para o Brasil, 60 anos de governo, 60 anos de reinado, um homem que tornou o Brasil naquela época moderno, vamos dizer isso, conhecido no mundo todo. Você acredita que ele tem um reconhecimento hoje? Aqui no Piauí, por exemplo, tem esse reconhecimento? Não, somente histórico. Isso é meio que global, né? Essa questão da perca da identidade cultural, né? Isso é meio que geral. O Nordeste em si, ele tem uma cultura muito diversa. E dentro dessa cultura você tem uma identidade histórica também do nordestino, principalmente o piauiense, né? Cultura da vaquejada, né? A identidade do folclore, a questão das festas juninas, a identidade do povo com a comunidade, com a igreja, e a identidade histórica com os seus fundadores, pais, né? Até nos Estados Unidos valorizam muito isso, né? Você tem os pais fundadores dos Estados Unidos. Aqui também a gente tem, mas quem que fala nisso? E a gente vai perdendo essas tradições. As pessoas não gostam mais de participar de festa junina. Raramente você vê. Com relação especificamente ao Império e a Dom Pedro II, você acredita que foi uma coisa assim, tipo assim, pensada, organizada, no sentido de apagar a história? Perfeito. Isso aí, inclusive, tem um livro sobre isso, né? Que João do Scartimburgo escreve a respeito da propaganda republicana. O Euclides da Cunha também fala um pouco nos Sertões, né? Que o Euclides da Cunha ele vai escrever ali nos Sertões sobre o contestado. E o contestado era o movimento monarquista contra a República. Inclusive o Antônio Conselheiro, você assistiu o filme, né? E também ele falou isso na história, nos anais da história. Ele fala que a República é o anticristo, né? Ele diz, a República é o anticristo, saiam daqui, seus diabinhos. Ele falava meio assim. E aí o que acontece? Digamos assim, essa historiografia, né, a respeito de Dom Pedro II, ela foi, na época da República, bastante caçada. E aí você tinha que substituir essas imagens do passado imperial por outras imagens. Aí veio o quê? Tiradentes, né? Ainda hoje não se sabe se realmente aconteceu aquilo que foi com o Tiradentes. Será que Tiradentes realmente foi uma figura importante na história do Brasil? Ou ele não era um revolucionário, né? Qual a ideia por trás de Tiradentes? A mudança da moeda, né? Porque você tinha a moeda, a figura do imperador. Você muda, tira tudo aquilo, tem uma reversão global. Inclusive foram 100 anos, de 1889, né, até o século XX, para você ter o plebiscito. Porque o plebiscito, para se escolher monarquia ou república, tinha que acontecer depois que a monarquia caiu. Foi em 1889 que Deodoro disse, olha, esse governo aqui é provisório, a gente tem que consultar o povo primeiro para ele ser legítimo. Aí consultando, se todo mundo quisesse república, aí seria um molde, ou seja, a república ela foi provisória durante 100 anos na história. Aí não, agora a gente faz o plebiscito aqui para saber se o povo quer... Mas note o seguinte, nesses 100 anos, a população foi bombardeada de ideias revolucionárias,
né, da Revolução Francesa, foram bombardeados de ideias antimonarca. O rei ficava comendo coxinha, o rei ele sugava o povo. Tanto é que a ideia da população ali, você pega o século XX, de 1900, a geração dos meus pais, dos meus avós, elas eram gerações que se falasse em rei, a primeira coisa que pensava, é o quê? O faraó? O rei é o quê? O rei só se for eu. Porque já tem essa ideia fixada na mente, né? Mas por outro lado, não sei se você tem essa percepção, eu observei muito, inclusive durante a própria campanha do plebiscito. Você é um menino muito novo. Você não participou. Você não participou. Mas minha avó participou. Olha, presta atenção uma coisa. Eu acho muito forte ainda essa questão essa percepção imperial no Brasil. Sim. Você tem empresas que homenageiam o Império, o Império disso, o Império das bombas, o Império das construções. Cerveja Império. Você tem o Rei do Frango, você tem o Rei daqui, o Rei dali. Às vezes até indiretamente, né? Faz isso, né? Você tem essa coisa muito presente na economia, você tem isso muito presente nos negócios. Na cultura ainda é muito forte, sim. Né? Isso, às vezes o cidadão nem é um monárquico, né? Nem um monarquista. Mas ele utiliza esses títulos, mas né? esse sentimento, né, ainda é muito forte. Você colocar na sua empresa, no seu produto, a palavra rei, real, império, imperial. Barões da pisadinha. Né? Então tudo isso, você consegue perceber isso também? Sim, eu estava até falando com a minha esposa essa questão, né? Tem uma frase que o Dom Bertrand fala, que ele fala, olha, no seu negócio, você não coloca, você vai fazer roupa para criança, né? Roupa feminina para criança. Não, a primeira ministrinha, a presidenta, você não coloca, você coloca a princesa, a né? Você coloca a rainha, você coloca a imperatriz do negócio, imperatriz do 20, que tem no Disseu, né? Fazendo propaganda aqui do negócio lá. Uhum. Mas essa cultura imperial, ela vem porque o brasileiro ele não é republicano, ele não tem espírito republicano. É porque a gente associa muito republicanismo à democracia. Tu até fala, né? República democrática. Só que república é forma de governo e monarquia é outra forma de governo. Democracia é um regime. É um regime, né? Você tem democracia, autocracia. No direito se faz essa... E é um regime que não combina com outros regimes, né? Sim, Não combina. Você não pode associar democracia... Por exemplo, República Democrática do Congo. Não tem nem democrático, não é um regime democrático. República Democrática da Alemanha, da China. O que tem de democracia não tem. Nesses lugares, né? Não existe. A percepção de democracia deles é diferente. É porque democracia é um nome bom para se trabalhar. Sim. Né? Foi bem construído. Quando você associa democracia a qualquer coisa, essa coisa que não é democrática, ela leva um pouco do sentimento democrático que tem dentro do cidadão, né? Isso. Porque todo mundo é democrático. Eu sou um democrata, sim. Né? Embora eu questione isso, eu sou um democrata. Sim. A gente não pode entender democracia com algumas coisas que tem por aí. Associar, né? Não dá. Você não consegue encontrar um país que seja socialista e seja democrático. Não tem como. Um país que seja comunista e seja democrático, porque é como se fosse a antítese um do outro. Não dá para associar. Mas aí as pessoas vendem essas ideias dessa forma e conseguem clientes que compram, né? Sim. Conseguem é bonito você falar democracia, né? Sendo que a verdadeira democracia nunca foi implementada, digamos assim, como foi na Grécia. Sim. Que era das ágoras, né? Exatamente. Que vinha aquela consulta pública, popular mesmo. Que a gente tem um governo representativo. Isso. Que essa história da democracia representativa é que complica um pouco a democracia no Ocidente. Né? Complica, porque o sujeito consegue um mandato a qualquer custo, quando eu falo a qualquer custo mesmo, sim. Né? E aí ele vira as costas para quem vendeu o voto, porque quem vendeu realmente não merece atenção, e ele vai para um parlamento com o aval do povo. E que aval foi esse? Quem deu esse aval para ele? Foi um aval dado de coração livremente ou foi um aval comprado com dinheiro? Então isso tudo precisa ser questionado. Eu sou um democrata, na minha essência, minha alma, sim. Mas tem hora que eu começo a pensar nessas coisas, eu digo, tem que ter... É enviesado, né? Tem que ter um sistema
que seja realmente Sim. democrático. É porque assim, para haver democracia, do meu ponto de vista, tem que haver cidadãos conscientes, né? E o Brasil tem uma democracia nova. Ela é bem jovem, é um bebê, digamos assim, a democracia. Tanto é 30 e poucos anos, que as pessoas começam a discutir sobre política no Brasil nessas últimas eleições. Você pega assim a participação em massa de pessoas discutindo sobre questão de direita e esquerda, você pega de 2018, né? Você não tinha pensamento, vou votar porque esse cidadão, ele reflete os meus valores e ele vai trabalhar nesses princípios. Quase ninguém pensava nisso antigamente. Verdade. Cara. A pessoa pensava, vou votar nesse porque ele vai me dar uma carrada de cimento, carrada de telha. Uma dentadura nova. Isso não é democracia. Isso não é um voto consciente. Né? Mas deixa eu fazer uma última pergunta para você. O plebiscito foi lá em 1993, se não me engano. Isso. De lá para cá, muita água já rolou por baixo da ponte ali. Que não separa, ela une Teresina e Timon, a João Luiz Ferreira, sim, né? Você acha que hoje um plebiscito, o resultado seria melhor? Não. Seria, assim, teria mais número de monarquistas. Inclusive o Paraná Pesquisas, né? Que é lá do Rio Grande do Sul. Perdão, lá do Paraná. Ele fez uma pesquisa de levantamento dos monarquistas, né? E deu bem acima, se eu não me engano, foi milhões, né? Foi bem acima do número de votantes de 93. Então há um crescimento crescente, né? Até redundante. Mas ainda não seria o momento de não seria o momento, consultar novamente a opinião popular. Ainda não vemos assim uma massa de monarquistas. É uma minoria, digamos que é uma minoria no país. Mesmo porque assim, você não teria, se você tivesse um voto, você não teria monarquistas contra republicanos. Você teria monarquistas contra pessoas que não sabem o que é monarquia. Porque a maioria das pessoas não sabe nem o que é república para iniciar, né? Então, o Dom Bertrand, ele tem uma frase que ele diz: não há um brasileiro sequer que bata no peito e diga, eu sou republicano. Porque não existe esse sentimento no brasileiro. A cultura do Brasil é imperial. A identidade nacional do Brasil é imperial. As obras artísticas, arquitetônicas, obras de infraestrutura, avenidas, até os nomes que a gente tem nas avenidas, são imperiais. Então, para pagar isso, leva milênios. Né? Claro que grande parte foi apagado, como foi o esquecimento dos nossos pais fundadores. Quem é que fala nas escolas, professores de história, falam que José Bonifácio foi o nosso patriarca da independência? Quem é que fala que quem assinou o documento de independência foi Dona Leopoldina? O brasileiro, por exemplo, não tem com quem se espelhar. Se espelha em quem, por exemplo? Eu vou me espelhar na Dilma. Eu ia encerrar, mas estou recebendo aqui uma informação que nós temos mais uns 2 ou 3 minutos. Sim. Você falou aí na Imperatriz Leopoldina. Sim. Nós tivemos uma rainha? Tivemos uma imperatriz. Ela foi imperatriz regente quando Dom Pedro I ele estava em viagem, né? Ele tinha que deixar o Conselho de Estado e ela ficou como imperatriz regente, né? Quanto tempo? Foi poucos dias, né? A segunda grande governante que nós tivemos foi uma senadora, a Princesa Isabel. Sim. A Princesa Isabel ganhou um cargo no Senado. Foi, né? Naquela época era nomeada, né? Isso. Inclusive, teve um erro muito grande do estagiário do Senado que postou a primeira governante mulher do Brasil, Dilma Rousseff. Aí os comentários, como é? E a Leopoldina? E a Princesa Isabel? E a gente tem grandes figuras históricas também no Brasil, pouco conhecidas, como Maria Quitéria. Isso faz parte, inclusive, desse movimento de apagar a história. Exatamente. Mas as pessoas pensam que começa ali... Não, o Brasil, ele começa ali depois do regime militar. Você pensa que é assim, né? E a Maria Quitéria, você ia falando dela? Maria Quitéria é uma grande figura histórica do Brasil que a gente não tem... os brasileiros, eles não mais se espelham... Assim, a gente tem que ter figuras históricas para se espelhar. Os Estados Unidos tem um monte lá com a escultura deles, tem né? Memorial para todo canto. Memorial, né? A gente não se espelha. Por quê? Porque eles eram grandes cientistas. O José Bonifácio, ele era formado em mineração, né? Mineralogista. A Imperatriz Leopoldina conhecia muito de geografia, ela sabia de ciência política. Então o jovem olhar para isso, falar assim, eu tenho que ser um empreendedor que nem foi Barão de Mauá, porque ele fez isso, trabalhou isso. Mauá foi um gigante, viu? O interessante do jovem que se espelha em Mauá, por exemplo,
o que ele fez para ser um grande empreendedor? E detalhe, ele era um empreendedor, as obras dele eram todas na iniciativa privada. Né? Olha que interessante, ele era armador. O senhor sabe quem é armador? Sim, né? Construção de navio? Isso, ele construía navios para o dinheiro próprio e fazia fretes com o navio sem porque existe armada. Sem o BNDES, sem né? O BNDES. Sem o BNDES. Sem a Sudene. Então né? ele tirou uma ideia assim, olha, não é só o governo que pode fazer, eu posso também, porque tinha a Marinha, né, que fazia isso. Mas ele fazia, inclusive o Estado falou assim, não, você está fazendo melhor do que a Marinha, vamos comprar esses navios aí. E comprou, né, a grande parte dos fretes que ele fez. Ele é bancário também, fez o terceiro Banco do Brasil. Aqui no Brasil, né? No Brasil, né? Ele fez grandes partes das rodovias, malha ferroviária aqui, né? A malha ferroviária até pouco tempo era tudo Mauá, né? Isso. Bom, eu queria agradecer você. Aprendi um pouco mais sobre essa forma de governo, que não é um regime, não é um sistema, é uma forma de governo. E uma última pergunta, agora é a última mesmo. Não, pode continuar até. Qual o próximo passo? O movimento se reúne, o movimento promove algum evento, Sim. Enfim. Nós nos reunimos em grupos de WhatsApp, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, inclusive se alguém se interessar, pode entrar em contato comigo, deixa o meu contato. A gente tem Instagram. Qual é o contato? Qual seria o contato? 99945-8244. Mais uma vez. 99945-8244. Perfeito. A gente tem Instagram, né? cm.piauí, né? Você pode entrar no Instagram, tem Facebook. CM de Círculo Monarca. Exato. Né? E Círculo Monarca Piauí no Facebook. E tem canal no YouTube também, se você for procurar, tem Círculo Monarca Piauí também. A gente faz diversas ações. O movimento tem uma TV Imperial é do movimento? A TV Imperial é do movimento. É de um rapaz lá de São Paulo. A TV Imperial, muito boa. Aliás, você falou em São Paulo, falou em Império e Monarquia. Queria mandar um abraço aqui para um grande amigo, Renato Barão, lá em São Paulo, capital, que é um monarquista ferrenho, né? Eu até liguei para ele para tentar conseguir algumas perguntas ou alguma dúvida que ele tenha sobre esse movimento ou alguma colocação, que ele é muito inteirado sobre o tema, mas ele deve estar muito ocupado e não me atendeu. Mas um abraço para você, Renato. E Douglas, para crescer o movimento, né, nós fazemos diversos eventos. Um deles você tem um calendário que tem, por exemplo, 13 de março, que é a Batalha de Genipapo. Aqui no Piauí nós vamos lá para Campo Maior. Vamos lá para o monumento, lá tem um desfile do Exército, né, dos bombeiros, da Polícia Militar. Nós levantamos a bandeira, mostramos para os alunos, né, alguns instrumentos da Batalha de Genipapo. Aí você tem geralmente tem uma missa de ação de graças à Princesa Isabel, né, a libertação, na verdade, da escravatura, que foi em 1808. No calendário também tem promoções de filmes, né? A gente exibe filmes da Brasil Paralelo, a gente exibiu o último filme, foi sobre Olavo de Carvalho. A gente chamou também Bernardo Kilster para dar uma palestra na Universidade Federal do Piauí, que deu até confusão. E diversos outros eventos, né? Se você quiser participar, ajudar, né? Fazer restauração de monumentos históricos também, você pode ficar livre, entrar em contato. Pois muito obrigado. Quero me despedir aqui do nosso público, dizendo que você que recebeu o nosso link, está acessando pela primeira vez, um amigo mandou, se inscreva no nosso canal, acione o nosso sininho para receber as notificações e estamos juntos. Aqui eu conto com você. Até o próximo encontro.